Dailton, conta um pouquinho aqui pra gente, por que alguns pacientes precisam usar aqueles elásticos, né, que em cima e embaixo o paciente abre a boca e aparece aquele elástico ali do lado, alguns precisam e outros não, e qual que é a importância disso ser usado corretamente? Porque muitos pacientes não gostam, né, acabam tentando enganar a gente e não usam. Na realidade, esses elásticos, né, que os nossos pacientes chamam de mas eu vou ter que usar aquela liguinha que parece uma babinha, né, porque a hora que você abre a boca, alguma coisa assim. Isso é uma das fases, e eu explico sempre para os meus pacientes no começo, porque eles já perguntam disso normalmente no começo. Eu falo, quando chegar o elástico, significa que está acabando o tratamento. Porque é a fase final, é a fase de intercuspidação, é onde a gente vai aproximar os dentes formando a oclusão ideal, tá certo? A gente novamente tira o peso da responsabilidade da mão do ortodontista e aí a gente acaba entregando para o paciente, né? E a gente precisa ter cuidado aonde vai armazenar esse elástico, porque o elástico é uma borracha, né? Então, às vezes, tem gente que leva o elástico para casa e coloca em cima da escrivaninha onde pega sol. Aquele elástico vai sofrer influência térmica do sol e ele vai ficar molenga, ele não vai servir para nada. Então, eu sempre falo para as mães, primeiro, peço autorização, né? Porque eu aprendi com a minha mãe que toda vez que a gente tem que entrar na geladeira de casa, a gente tem que pedir permissão. Então, eu falo, olha, o elástico tem que ficar ali na geladeira onde ficam os ovos. E quando você vai usá-los, você vai tirar dali, ele vai estar mais durinho e você vai colocar na boca e ele vai ser mais eficiente. E aí eles entendem que vai ter aquela força. E aí normalmente eu trabalho com elásticos médios e pesados. Por quê? Porque o pesado ele vai fazer a força que eu quero. E o médio ele vai fazer a força para o paciente descansar daquela dorzinha que ele vai sentir. E eu falo para eles, não é porque eu te dei o médio e você percebeu que agora o negocinho ficou melhor, você vai usar só o médio. Mas é uma técnica também, porque o elástico de força média, ele tem sim a sua utilidade, né? Mas o pesado é que faz a força acontecer mesmo. E como você sabe, às vezes a gente fala assim, você vai usar um par de elásticos de manhã, um par de elásticos à tarde. E aí eles conseguem fazer o par de elásticos pesado virar médio e o par de elásticos médio virar pesado. Se eles usarem assim, 2 a cada 2 dias, né? Então aí começa o jogo, porque é aquilo que eu falei, é uma geração inteligente e eles rapidinho percebem como é que eles podem fazer. E aí também, cara, vai a conversa com o paciente de entender qual é a área que ele está vivendo, né? Então você não vai pedir para um paciente que tem lá seus 14, 15, 16 anos que está namorando, fala para ele usar o elástico para namorar. Ele não vai usar. Você não vai ter a colaboração dele. Então você também tem que entender como dentista que ele precisa namorar. E quando ele estiver namorando, ele não precisa usar o elástico. Num final de semana que ele vai sair para ir para um shopping, hoje em dia não podemos mais fazer isso, mas se Deus quiser, rapidamente isso daí deve voltar, a gente fala, olha, eu preciso que você use isso aqui tantas horas por dia. Se você fizer dessa maneira que eu estou te pedindo, você não vai precisar usar no final de semana, você não vai precisar usar para namorar. Olha, de noite para dormir não me serve, porque eu preciso que você esteja falando para esse elástico ter a sua função. Então, tudo é uma questão de conversa. E eu, nessa área, eu penso o seguinte, nós temos um relacionamento muito forte com os nossos pacientes. Se o nosso relacionamento é bom, nós vamos ter uma colaboração boa no paciente. Eu costumo ser muito amigo dos meus pacientes, né? Então eu recebo eles com um sorriso e me despeço deles com um sorriso, né? Tá me fazendo uma falta tamanha não poder abraçá-los hoje, né? Não poder beijá-los, mas a gente consegue essa colaboração. E é importante ressaltar, e às vezes eu falo para os pacientes teimosos que não estão usando direitinho, né? Que se não usar certinho o elástico, o tratamento não acaba, né? O tratamento demora mais tempo. Isso às vezes também convence, ajuda a convencer, né? Fala assim, quer resolver o seu problema? Quer terminar aí o tratamento mais rápido? Então preciso que use direitinho os elásticos, né? Esse é um tipo, funciona bem. O outro tipo que outro dia a mãe falou, e eu achei muito engraçado, foi lá de Sumaré, ela falou que ela ia mexer no cofre. Então, e as crianças rapidamente voltaram para o lugar assim, eu falei, nossa, mas que cofre é esse?
Aí ela explicou que tem um cofre lá que os avós dão um dinheiro todo mês, eles têm meio que uma mesada, alguma coisa assim, e pelo jeito o cofre é bem gordinho. E ela falou, então se ele está falando que pode terminar o tratamento em 2 meses e for levar 6, os outros 4 eu vou tirar o dinheiro do cofre. Então as crianças, elas entendem isso e os adolescentes também entendem muito bem isso, né? Mas quando chega nessa fase, que eles também já estão meio que cansados do tratamento, eles também querem tirar o aparelho, a gente tem essa colaboração e naqueles poucos que não tem, a gente já percebe de cara, eles já chegam no consultório sem o elástico. E aí você pergunta, ué, mas você não veio com elástico? Ah, não, porque eu vim aqui, sabia que você ia tirar, né, para fazer a manutenção. Aí você já percebe, aí já entra naquela fase de tirar sarro, falar que você tá querendo me enganar, já olha para a mãe já abaixa o olho assim. Então a gente, à medida que o tempo vai passando, né, Carla, a gente vai pegando um certo traquejo para lidar com essa moçada aí, né? Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas informações, se faltou alguma coisa que você gostaria de perguntar para mim e eu não falei nesse vídeo, fique à vontade, pode perguntar que a gente vai responder com o maior prazer sempre. E se você tiver uma dúvida que tenha que ser de maneira particular, pode me procurar na Dental Kids de Sumaré, na Dental Kids de Guanabara, no Dental Kids de Hortolândia, que eu estou lá sempre pronto a responder qualquer pergunta para vocês e cuidar de vocês da melhor maneira possível. E nós estamos sempre à sua disposição em todas as unidades da Dental Kids. Tchau, tchau!